Você jamais vai ser protagonista da sua própria vida se você está sempre cedendo ao que os outros decidem para você. Quando você escolhe seguir o que os outros esperam de você, você está, na verdade, abrindo mão da tua própria voz e direção. E aí a tua vida vai se tornando uma série de respostas automáticas, onde as decisões não são mais tuas, mas sim são baseadas nas ideias, nos medos, nos desejos de outras pessoas. Isso pode até ser confortável por um tempo, porque não te exige o risco de confrontos, mas também acaba se tornando um peso quando tu deixa de te expressar para evitar conflitos ou por medo de desagradar. Não dá para viver o tempo todo cedendo à expectativa dos outros e deixando de fazer o que tu realmente quer para tua vida. É claro que nós vamos ter referências, nós podemos ouvir conselhos, mas é preciso que a gente desenvolva um senso crítico. Tu não pode aceitar tudo como uma verdade absoluta. Até mesmo sobre as ideias que eu vou trazer aqui para ti, tu tem que olhar se não tem nenhum contraponto, se não tem algum momento que tu discorda. Quando eu tenho uma opinião sobre algo, isso me ajuda a não ficar à mercê da vida. Se você não tem isso desenvolvido, você vai ser arrastado para onde o vento soprar. Tenha clareza sobre os teus valores. Eu concordo com isso por isso e por isso. Eu discordo por isso e por isso. E assim você vai conseguindo aprender a mapear o que faz sentido para ti. Essa clareza é o que vai te dar convicção para tomar decisões que estejam alinhadas com as tuas necessidades e com os teus objetivos. Eu acho que desde pequenos a gente aprende que a gente precisa respeitar os limites que são impostos pelos nossos cuidadores, mas a gente não é ensinado a reconhecer os nossos limites e nem qual a importância disso. E ao longo do tempo, isso cria uma crença inconsciente de que se a gente não seguir essa dinâmica que nos foi imposta, nós vamos ser pessoas ruins e não seremos amadas. Muitas vezes nós desenvolvemos um medo de rejeição tão grande que a gente acaba ultrapassando os nossos limites e os nossos desejos, porque queremos ser aceitos no nosso meio. Só que se você não trabalhar para mudar essa crença, você vai se tornar uma pessoa passiva, onde todos passam por cima de você. E aí você vai viver se machucando, você vai viver frustrado, você vai abrir mão do seu próprio bem-estar para que o outro esteja bem, para que você consiga evitar conflitos. Você vai sempre se atropelar e engolir os seus próprios sentimentos em prol de sustentar uma dinâmica que te faz mal. Quantas vezes tu faz algo porque tu não consegue dizer não para outra pessoa? Quando alguém te pede algo, tu prontamente atende, porque tu não quer desagradar a outra pessoa. Mas eu quero que tu perceba que muitas vezes esse hábito de dizer sim para tudo pode estar vindo de uma resposta traumática lá de trás. Não é sobre ser gentil, é sobre ter aprendido que para ser aceita era preciso agradar, era preciso evitar conflito e engolir o que sentia. Uma criança que viveu num contexto onde expressar o que sentia era perigoso e também não podia fugir e nem lutar contra o que lhe fazia mal, porque senão isso resultava em castigo, em rejeição, em afastamento, aprende muito cedo que é mais seguro agradar quem está na sua volta. Ela observa, ela sente o ambiente, ela percebe que quando ela adapta às vontades dela, ela recebe menos crítica, recebe mais atenção, ela se sente mais segura. Só que quando você é adulta, quem vai arcar com as consequências das decisões que são tomadas para sua vida é você. Então você precisa conseguir ter autonomia sobre isso. Estabelecer limites de forma consciente, com base nas nossas prioridades, é um ato de respeito com a gente mesmo. Isso garante que você não se perca no meio do caminho, que as suas necessidades sejam respeitadas e que você consiga manter o foco no que realmente vai te levar para um lugar de equilíbrio e bem-estar. Eu sei que o que acontece é que muitas vezes as pessoas não sabem nem sequer onde começam os limites delas. Ou mesmo quando conseguem reconhecer, elas têm dificuldade de expressar isso de forma clara. Ficam sem saber como fazer para que sejam respeitadas. Porém, isso se torna uma barreira para construir relações saudáveis.
sejam elas familiares, profissionais, românticas e de amizades. Mas eu quero te lembrar que é possível sim você chegar num lugar onde você é respeitada, que existem limites que deveriam ser claros para qualquer pessoa, mas que infelizmente não são, e que você precisa saber reconhecer eles. Primeiro nós vamos falar sobre os limites emocionais e psicológicos. Quando alguém desrespeita a tua opinião, quando não permitem que você se expresse, te depreciam com a intenção de te calar, de te silenciar, ferem a tua autoestima, te diminuem, julgam, debocham das tuas ideias, criticam as tuas crenças, fazem comentários inadequados ou exigem tempo e energia sem levar em conta as tuas necessidades, quando te envergonham, quando te intimidam, quando usam o que você disse contra você. Agora os limites físicos, quando invadem o teu espaço pessoal, quando tocam em você sem sua permissão, mexem nas tuas coisas sem autorização, quando violam a tua privacidade, te forçam a comer, a beber ou fazer qualquer atividade contra a tua vontade, quando ficam te encarando de forma invasiva, quando te filmam, te fotografam sem a tua permissão, quando cercam ou bloqueiam a saída de algum ambiente que tu tá, quando insistem quando você diz que não quer transar. E em casos mais graves, quando te agridem fisicamente. Entenda, estabelecer esses limites que eu falei são essenciais. Não é grosseria, isso é autocuidado. Se esse vídeo tá fazendo sentido para você, eu quero te pedir, não esquece de dar o like aqui, comenta, se inscreve aqui no canal. E se tu tem algum amigo ou amiga que tu sabe que precisa aprender a impor limites, chegou a hora de mandar esse vídeo para essa pessoa, para que quem sabe isso possa acender uma luzinha na cabeça dela. Tenho certeza que pode ajudar. Mas não é só sobre se impor e pronto. Aprendi a dizer não e agora tá tudo resolvido. Você precisa ter confiança do porquê você está expressando essa opinião, por que você está estabelecendo esse limite. E quanto mais clareza você tiver a respeito de quem você é, mais fácil vai ser você se posicionar com segurança e com assertividade. Mais fácil vai ser para você falar: olha, eu não me sinto confortável com isso e eu não vou aceitar que você haja dessa forma comigo. Tudo começa pelo autoconhecimento. Você consegue definir as suas prioridades, você passa a ter uma vida mais equilibrada, onde as tuas escolhas não são feitas mais de forma impulsiva ou baseada na pressão dos outros, da tua família, dos teus amigos, da sociedade. Você começa a agir de acordo com o que realmente faz sentido para você. Você não vai mais abrir mão daquilo que você precisa para estar bem. E isso, no final, vai te trazer muito mais paz e satisfação. Até mesmo para estabelecer a tua rotina, fica muito mais claro de fazer isso quando você tem noção do que é prioridade para você. Por exemplo, no meu caso, os meus amigos, eles já sabem que se me convidarem para sair durante a semana e isso for interferir no meu tempo de descanso ou nos meus objetivos, na minha rotina diária, eu não vou sair. Isso é um limite pessoal meu que eu não vou ultrapassar. E eles já me conhecem e ninguém vai ficar magoado, ninguém vai romper a relação porque eu deixei de ir num evento quarta-feira às 10 da noite. Com o tempo, você vai aprendendo a dizer não com muito mais naturalidade, sem culpa, porque você sabe que esse limite não é sobre rejeitar a pessoa, mas sim sobre respeitar o teu próprio bem-estar. Definir nossas prioridades e objetivos é essencial para que a gente consiga ter clareza de para onde a gente está indo. Quando a gente sabe o que é mais importante em cada área da nossa vida, fica muito mais fácil da gente tomar decisões, da gente saber onde vai colocar a nossa energia e principalmente de perceber quando a gente está indo contra os nossos próprios limites. Ter essa clareza vai muito além de apenas listar objetivos de vida. Envolve reconhecer quais são as coisas que nos alimentam emocionalmente, o que nos traz paz, o que nos traz felicidade e também o que nos drena, o que nos coloca em situações que a gente não está mais disposta a tolerar. E ao entender isso, a gente começa a perceber o que para a gente precisa ser protegido. Por exemplo, se você valoriza muito a sua saúde mental, você já sabe que isso vai afetar a forma como você lida com o seu trabalho,
a convivência que você tem com as outras pessoas e até o quanto você está disposta a abrir mão do teu tempo e da tua energia. Agora, se você prioriza relações saudáveis, isso vai ajudar a definir limites que você precisa estabelecer com amigos, com familiares e até no ambiente profissional. No início, as pessoas vão se sentir incomodadas e elas podem até forçar a barra. Aí a pessoa pode até te olhar e falar: "Nossa, mas eu só estava brincando, não precisa se ofender com o que eu falei, era só uma brincadeira". Mas você sabe que aquela pessoa faz isso com frequência. E aí você vai precisar ser firme e dizer: "Sim, eu entendi, mas eu quero deixar claro que eu não gosto disso, porque não é a primeira vez que você faz isso. E as outras vezes eu relevei, levei na boa, mas já tá ficando cansativo. E se você não parar, eu vou precisar me afastar". Você precisa conseguir deixar a pessoa que te deixou desconfortável, a pessoa que ultrapassou o teu limite, desconfortável também. Porque quando essas pessoas perceberem que você não é essa pessoa que dá liberdade para certas coisas que são inconvenientes, elas já vão começar a se sentir menos à vontade de falar qualquer coisa, de sair falando sem pensar nas consequências. Mas claro, esteja preparado para lidar com a reação dessas pessoas. Porque nem sempre elas vão conseguir compreender na primeira vez, nem sempre elas vão se ponderar. Tem gente que é inconveniente mesmo, a gente sabe disso, mas você precisa estar convicta da sua decisão para que a reação dos outros não faça você voltar atrás e que você acabe se desrespeitando. Porque a gente sabe que nem todo mundo aceita numa boa. Eu sei que no início impor os teus limites pode gerar culpa, fazer tu querer se justificar, mas entenda também que você não tem a obrigação de ficar se explicando o tempo todo. O não por si só tem que já ser uma resposta completa. Eu sei que tu pode se sentir mal, mas começa a pensar qual a pior coisa que pode acontecer quando eu impor o meu limite. Ah, a pior coisa é o fulaninho se afastar. Eu sei que muitas pessoas vão cortar relações com você, porque foi assim comigo. Muitas pessoas vão te julgar de chata, de prepotente, de insensível, de fria. Só que para mim isso é apenas um filtro natural da vida, já que eu não quero ter na minha vida pessoas que não me respeitam. Parece muito direto eu falando assim, né? Só que nem sempre eu enxerguei as coisas assim. Antigamente eu caía muito fácil numa síndrome de salvadora. Eu tentava ajudar, queria fazer a pessoa se tornar alguém melhor, queria mantê-la próxima de mim a qualquer custo, mesmo que isso significasse me machucar. Eu achava que se eu tivesse paciência, ela ia mudar, mas a real é que nem todo mundo quer mudar e que tu não é tão especial assim para alguém querer mudar só por causa de ti. Você precisa entender que tem pessoas que são ruins mesmo, de verdade. Tem pessoas que são filha da mesmo, infelizmente. Tem pessoas que vão sugar a tua energia sem nenhum pingo de culpa, que vão te desrespeitar, que vão te desvalorizar, que vão tentar te manipular a qualquer custo, para que elas possam se beneficiar, que vão cagar para as tuas tentativas de impor limites, de ser respeitada. Mas agora que você é adulto, você é responsável por sair das situações que te fazem mal. Agora é tua responsabilidade cuidar de ti. Quando um limite teu não é respeitado, é essencial que hajam consequências. Se não houver consequências, o comportamento da pessoa que te desrespeitou vai continuar, porque quando não há consequências, essa pessoa entende que o teu limite não tem valor. Estabelecer um limite não é só falar, olha, eu não gostei disso, mas também é agir quando ele é ignorado, seja interrompendo uma situação ou se afastando da pessoa. Isso não é sobre ser punitivo, mas sim sobre garantir que você se respeite e que os outros também façam isso. Só assim as relações podem ser saudáveis e baseadas num respeito que é mútuo. É quando você expressa a sua opinião, os seus limites, as suas preferências, mesmo que eles sejam diferentes dos das outras pessoas, que você descobre quem realmente te respeita e te valoriza. Porque quem te respeita não precisa concordar com tudo, mas vai te ouvir, vai considerar o teu ponto de vista e não vai tentar te diminuir ou te controlar. Vai entender que respeitar a tua individualidade é parte essencial de demonstrar o amor que sente por ti.
Quem te ama de verdade vai te acolher justamente por tu estar sendo honesto contigo mesmo. E isso vale para relacionamentos, amizades, para trabalho, para tudo. Ter opinião, se posicionar e ser fiel ao que você sente não afasta as pessoas erradas, apenas revela as pessoas erradas. O importante é entender que essa resistência dos outros não deve fazer você voltar atrás naquilo que você impôs. Ao contrário, você precisa estar firme e convicta da tua decisão. Isso faz parte de ser responsável pelas tuas próprias escolhas e pela tua saúde emocional. Tá, mas e quando é tu que tá do outro lado? Tu que é a pessoa que precisa aprender a ouvir não. Quando tu é quem não consegue respeitar o limite do outro, não consegue lidar com o desconforto de não ter o que você quer na hora que você quer, sem levar para o pessoal, sem tentar convencer, sem tentar forçar uma abertura que não existe. Claro que é muito mais fácil a gente falar sobre impor os nossos limites, mas respeitar os que vêm de fora, às vezes dói muito mais no nosso ego do que a gente imagina. Eu já tive nesse lugar. Só que é nesse lugar que a gente cresce. É ali que nasce o real respeito, a maturidade emocional, a consciência de que o outro não tá no mundo para suprir as nossas próprias vontades. E tá tudo bem. A vida precisa ter esse equilíbrio. No próximo vídeo eu quero trazer relações mais profundas sobre isso. Como respeitar o limite do outro sem que a gente se sinta rejeitada e culpada. Então, eu te espero na semana que vem. Até logo. Beijinhos.